Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Corinthians vence, mas cai nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Internacional. Vamos ver aí o que os comentaristas acharam deste jogo entre Corinthians 2, Internacional 1. Bom, o Corinthians foi aplaudido pela fiel torcida, mas infelizmente não conseguiu a classificação. O que vocês podem dizer do que viram em campo? O time fez 55 cruzamentos, desses 55 só 13 estiveram certos, 16 finalizações, mas foi uma equipe raçuda. Não jogou bem, mas teve raça. Mas também vai fazer o quê? Diniz vai fazer mágica com essa equipe? Eu vou tentar resumir, né, o que aconteceu ontem na minha visão lá na Neoquímica Arena. Primeiro, se fosse favorável ao Inter no confronto, o pênalti no Bidu e uma falta na origem do gol do Internacional, do Bernabéu ontem, e não fosse marcado esses dois lances, a torcida do Inter, a direção do Inter, eles estavam lá na porta da CBF. Isso é importante a gente deixar claro, mas só o Diniz apontou uma reclamação. Houve falta no gol do Bernabéu e houve falta na origem no Caio César. Não há critério na nossa arbitragem e um pênalti claríssimo contra o Bidu lá no jogo da ida, e isso fez diferença no confronto. Isso colocado, a gente vai da seguinte forma. O Corinthians ficou claro e evidente, Alex, que não tem um elenco, tá? O Corinthians tem um time, a gente sempre falou isso. No time, estavam faltando ontem, teoricamente, no time titular, imaginando que o Memphis renove o contrato, o Memphis e o Yuri. E o Corinthians no banco teria quem? Labiari, né? Que é uma opção, mas também não está por motivo de lesão. Então o Corinthians não tem elenco. O gramado de ontem tem que colocar na conta da diretoria. Na conta da diretoria. Com esse gramado, o Corinthians perdeu jogadores importantes por lesão e ontem, para tentar vencer o Inter, jogou praticamente num pasto. Essa é a verdade. A reclamação do Corinthians que você falou é aquele lance anterior. É esse aí, ó. Isso é falta claríssima. Né? Imagina se fosse o Abel Ferreira, se fosse... Tava todo mundo reclamando, só o Diniz pontuou. Foi falta na origem, ó. Tira o Caio César, que poderia fazer uma sombra em cima do jogador. Né? E o pênalti do Bidu lá em Porto Alegre. Então, o gramado, culpa da diretoria. Culpa da diretoria. O Corinthians tem um dos melhores gramados. E aí, sobre o jogo, é verdade que o Corinthians, a torcida... não faltou coragem, apoiou como sempre apoia. O Diniz tem razão, não faltou coragem, não faltou entrega, mas faltou futebol. Foi um futebol muito pobre, Alex. Faltou. Muito pobre, um futebol de chuveirinho apenas. E o Corinthians não teve absolutamente nada de diferente, apenas bola alçada na área. E o próprio Fernando Diniz não se escondeu em relação à ideia dele de fazer cruzamentos na área. A Michele trouxe aí o número de cruzamentos, 55. Mas o problema é que esses cruzamentos não atingiram o principal alvo na área, que seria o Pedro Raul, que estava lá só para isso. Uhum. As características do Pedro Raul são diferentes do Yuri Alberto. O Yuri faz outras funções dentro de campo. Ele volta, puxa contra-ataque, tem velocidade. O Pedro não. O Pedro é um poste parado na área, esperando a bola chegar. Se a bola não chega para ele, ele passa a ser um jogador sem função em campo. E o Corinthians fica em tese com um a menos. 2 vezes só a bola chegou no Pedro Raul. Uma em que ele cabeceou em cima do goleiro e a outra que ele fez o gol. E o repertório do Corinthians foi apenas esse durante toda a partida. E o Caio César, que é um bom jogador, que é o desafogo ali pelo lado, ele só tem uma jogada. Ele pega a bola, encara o adversário, dá aquele drible curtinho para a esquerda, o toque para a esquerda para tentar um cruzamento. Ele também tem que variar, ele tem que tentar chegar à linha de fundo, aprender a cruzar com o pé direito, se essa for dificuldade. Existem detalhes que o Fernando Diniz, como treinador, no dia a dia ele precisa aprimorar. Então o Corinthians realmente teve um futebol pobre e a falta de elenco também contribuiu. E só acrescentar uma coisa, esse chuveirinho aí, ó, a gente tá vendo essa jogada aí no gol do Corinthians. Não é jogada de fundo. O Corinthians não chegava no fundo. Esses cruzamentos partiam da intermediária. Então foi um futebol paupérrimo e por isso o Internacional, que tem uma proposta defensiva, é um time muito fraco, até mais fraco que o Corinthians, merecidamente se classificou. Bom, vamos fazer um contato direto agora com o Marcelo Baseggio para complementar as informações do Corinthians. Baseggio, o que mais que você traz para a gente? Vamos lá, Michele. O Corinthians não conseguiu o placar necessário para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, mesmo com a Neoquímica Arena lotada, com a fiel torcida montando aquela atmosfera bastante hostil para o rival. Mas apesar da eliminação,
a torcida fez questão de aplaudir o time ao fim do jogo, reconhecendo a garra, a determinação ao longo dos 90 minutos, até porque esse clima de cobrança excessiva tem sido evitado, uma vez que a equipe está a poucos dias do confronto mais importante do ano contra o Rosário Central pelas oitavas de final da Libertadores. E o técnico Fernando Diniz falou sobre isso. Vamos conferir. Primeira coisa é gratidão muito grande por tudo que eles fizeram, não só hoje, pelo que eles têm feito. E que a gente vai se esforçar ao máximo para representar bem cada torcedor corintiano. A gente seguir junto nesse sonho, que é um sonho maior da Libertadores, sabendo que a gente tem o Red Bull no domingo. Por enquanto a gente está pensando no Red Bull. Tá aí as palavras de Fernando Diniz. Será que o time vai conseguir se redimir com a torcida após essa eliminação? Já já a gente traz mais informações do Corinthians. Agora só vem situação difícil para o Corinthians. Tem o Brasileirão e aí já tem esse jogo na semana que vem contra o Rosário Central, né, Garrafa? A resposta é clara para a pergunta do Bacégio. O Corinthians vai conseguir se redimir na Libertadores. Se jogar o que jogou contra o Inter, não. Se jogar o que jogou contra o Inter, não. Mas não dá para cobrar tanto, Garrafa. Esse elenco é muito curto, hein, Alex? Não dá para cobrar muito, mas ao mesmo tempo é preciso cobrar resultados. E o Corinthians agora tem a Libertadores, que é um caminho muito difícil, vai pegar o Rosário Central, que é uma equipe complicada, cascuda, tem o Di Maria, é um time bom da Argentina, é o primeiro jogo na quinta-feira fora de casa, então o Corinthians vai ter que buscar forças. E no Brasileiro é o 9º colocado, tem aí a busca por uma vaga na Libertadores, não é fácil, mas tem que ser o objetivo do Corinthians, são esses dois objetivos, tentar chegar o mais longe possível na Libertadores, para quem sabe beliscar uma final, é muito difícil, mas tem que brigar, tem que lutar, não tem outro jeito, não tem outra solução. E o brasileiro é aquela coisa de sonhar com uma vaga na Libertadores. Está a 3 pontos da zona de classificação hoje. Bom, agora nós vamos conferir a nossa enquete do dia com a Janice de Castro, que está na nossa tela com uma foto que gerou polêmica envolvendo Palmeiras e Corinthians. O que aconteceu, Janice? Oi, Michele, boa noite para você. Só aproveitando, feliz Dia dos Pais para todo mundo, especialmente para o nosso Alex Miller, né? Nosso paizão aí. Olha, o goleiro, o Carlos Miguel, aproveitou para dar uma cutucada no rival após a eliminação na Copa do Brasil. Foi só o juiz apitar o fim do jogo que ele já correu para o Instagram e postou uma foto no Story, uma foto dele jogando com a legenda classificados. Foi aquela provocação, ele tirou onda, afinal o Palmeiras está classificado e o Corinthians não. O Carlos Miguel jogou no Corinthians de 2021 a 2024, mas a saída dele não foi nada amistosa, né? Nada amigável para o futebol inglês. Ele não durou muito no Nottingham Forest e ano passado, 2025, voltou para o Brasil para vestir a camisa do rival Palmeiras. É isso, Michele. O Carlos Miguel tirando onda. E então, tá tirando onda, tá tirando ondinha. E o que vocês acharam da atitude do Carlos Miguel? Normal para quem quer conquistar a sua torcida, porque o Carlos Miguel começou a entrar numa onda de algumas críticas de palmeirenses, inclusive nas redes sociais, e lembrando, inclusive, daquele vídeo na época que ele jogava no Corinthians, que ele deu uma zoada no Palmeiras, e muitos palmeirenses guardam essas coisas, tem muito torcedor rancoroso. Só por aquele jogo contra o Vitória já estavam zoando o Carlos Miguel, os palmeirenses? Não só, com o Atlético Mineiro, enfim, não é zoando, é meio que assim, desconfiando da qualidade, né? Então ele sabe que existe um movimento, é um cara inteligente, é bem assessorado, então numa dessa é uma oportunidade para fazer algo que o torcedor gosta. Ganhar. O torcedor gosta desse tipo de comportamento do seu jogador, ainda mais alguém que quer conquistar a confiança dele. Então ele fez isso e os palmeirenses gostaram, né? Faz parte, não faz, Garrafa? Não, conhecendo o torcedor do Palmeiras, não vai ser com essa resenha furada que ele vai conquistar a torcida. Ele tem que conquistar jogando, conquistando títulos. Não, mas ajuda também. Né? Ajuda, mas se perder aí pra frente então o que vai ajudar são grandes defesas e títulos, né? E esquecer lá o Corinthians, esquece o Corinthians. Eu também acho, sabia? Não sei se meu tio ficou muito encantado com essa atitude do Carlos Miguel, não. Vou perguntar. Jogar pra galera. É isso. Agora é o seguinte, Sim, Michele. Tá todo mundo esperando o jogador holandês se juntar ao elenco corintiano novamente, mas as partes ainda divergem sobre alguns pontos, né, do contrato que vem sendo negociado, conforme a apuração da TV Gazeta e também do site GazetaEsportiva.com. O Corinthians tenta derrubar algumas das pedidas mais recentes de Memphis Depay, duas delas principalmente, que são a
dívida, que é de 42 milhões que o Corinthians possui com ele, passaria para 77 milhões em caso de atraso de alguma dessas parcelas. Outra coisa que o Corinthians vem tentando derrubar é os 10% de comissionamento ao agente do Memphis Depay, que diz respeito à totalidade, 10% do valor total desse novo contrato. O Corinthians também não quer pagar esse valor ao staff do jogador holandês. E o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre essa novela, até porque a intenção é tê-lo à disposição contra o Rosário Central na Libertadores. Vamos ver o que Fernando Diniz disse sobre isso. O mais importante para mim é que a gente está muito próximo de contar com ele. E todo mundo sabe, eu não tive ainda o privilégio de contar com ele aqui desde que eu cheguei. Ele foi, desde que ele chegou no Corinthians, um dos jogadores mais decisivos. E é um cara que tem um brilho diferente. E ele vai nos ajudar muito. Estou ansioso para a renovação. Está muito perto de acontecer. Eu acredito que nesses próximos dias ele vai acertar a renovação e a gente vai poder trabalhar juntos, que eu não tive ainda. Eu trabalhei com o Memphis no campo uma semana. Tá aí o técnico Fernando Diniz, tão ansioso quanto qualquer outro torcedor corintiano pelo retorno de Memphis Depay à equipe. Já já a gente traz mais informações de Corinthians. Pois é, também ele não pode falar nada diferente e ele disse que o Memphis tem esse brilho especial. Eu acho que ele está tão ansioso para ter o Memphis Depay no Corinthians que eu acho que ele está até avançando o sinal no que diz respeito ao que ele pode falar ou poderia falar, porque do jeito que ele se pronunciou aí na coletiva, parece que só falta assinar. E pelas informações que a gente tem todos os dias, ainda faltam detalhes importantes para serem discutidos e resolvidos. Então, assim, o Diniz acho que está mais aflito do que a própria torcida para poder ter esse reforço nas mãos e usar em campo, porque ele sabe que seria muito importante para o crescimento do time do Corinthians. Então, calma aí, Diniz, segura a onda aí que eu acho que até vai acontecer. Mas não está assim para assinar agora e já jogar na semana que vem. Mas dá para entender essa pressa, essa urgência do Diniz, porque ontem ele olha para o banco, o que ele vê? Nada, nada, com todo o respeito, quem estava lá não vê nada, nada de bom. Então ele não tem elenco e agora é um recado aqui ao presidente Osmar Stabile, que eu tenho, né, dentro do que está acontecendo no Corinthians, problemas que não são do presidente, eu tenho até elogiado o presidente Osmar Stabile, olha, abre ali, tem um jacaré, ele vai lá e resolve, está tentando resolver problemas que não eram dele. Agora, 2 problemas são seus, presidente. O primeiro, o senhor, para mim, com a sua diretoria, errou, o gramado da Neoquímica Arena. E o outro problema é o Memphis. Ou o senhor renova ou não renova, a decisão agora é sua, presidente. E se for renovar com o Memphis, tem que renovar e colocá-lo à disposição para jogar a Libertadores. Porque depois que o Corinthians for eliminado da Libertadores, supostamente, aí você vai pôr o Memphis para disputar o Campeonato Brasileiro? Aí é rasgar dinheiro, né? Alexandre Silvestre, qual a sua opinião? Memphis Depay fez muita falta ontem, já deveria ter renovado esse contrato para fortalecer o Corinthians, que está precisando de qualidade no ataque, foi o que faltou ontem para uma eventual classificação. Quanto que o Corinthians deve para ele? 44 milhões? Se ele executa a dívida, essa dívida pula com juros, correção, multa. Ah, mas o contrato tá aí, cara, o anterior, né? A dívida praticamente dobra. Melhor equacionar com ele e ter o Memphis jogando e pagar a partir do ano que vem. É simples assim. Tá certo. Bom, o Vitória protagonizou uma virada memorável no Barradão diante do Atlético Paranaense após ser derrotado da fase do meia-garro no Corinthians. Esse é o assunto de agora. Põe no grupo da rua, quero opinião. Qual que é o pensamento, Bazégio, do Fernando Diniz sobre o jogador argentino? Olha, Michele, o Rodrigo Garro foi bastante criticado por boa parte da torcida na partida contra o Inter. Após a eliminação, muitos torcedores corintianos ficaram na bronca com o argentino, pensando que ele deveria ter assumido a responsabilidade nas ausências de Yuri Alberto e também Memphis Depay. E o técnico Fernando Diniz saiu em defesa de Rodrigo Garro. Vamos acompanhar o que ele disse. Participou bem das coisas que dava para participar, ele ficou mais perto do gol, ele foi muito importante nas bolas paradas, nos gols que a gente fez e nas outras chances que a gente criou de bola de cruzamento, e ele fez aquilo que eu tinha pedido para ele fazer. O jogo estava muito difícil e para ele o jogo era um jogo mais difícil, jogos por muita carência de espaço e um jogo que ia terminar muito em cruzamento.
Lembrando que nessa temporada o Rodrigo Garro vinha perdendo espaço, mas com a chegada do técnico Fernando Diniz, ele voltou a se consolidar como titular absoluto, ganhar protagonismo. Por isso, imaginava-se que contra o Internacional sem Yuri Alberto e Memphis Depay, Rodrigo Garro poderia fazer a diferença, liderar essa possível retomada do Corinthians contra o Internacional, que acabou não se confirmando e, pelo menos para boa parte da torcida corintiana, Rodrigo Garro está devendo, viu, Michele? Né? Porque o Garro ganhou o troféu Mesa Redonda, um jogador tão assim que despontou na equipe. Aí depois acho que trocaram o número da camisa dele e aí deu... Você lembrou bem, esse episódio da troca de número de camisa parece que mexeu com o Garro, coincidência ou não. Já faz um tempinho Não, mas coincidência ou não, ele teve uma queda. Foi ali, mas com a chegada do Fernando Diniz, melhorou. O Garro foi um jogador diferente. Ganhou, retomou a faixa de capitão, estava num bom momento. Pós-Copa do Mundo, está em baixa. Isso. Está em baixa. E ontem, inclusive contra o Internacional, o Diniz podia muito bem ter, né? O Garro não está bem, você tira o Garro e você avança o Bidon. O Bidon mais à frente pisando na área, não o Bidon como volante ali do meio campo para trás, né? Então, isso dá para colocar na conta do Diniz também. E quando o Diniz é contestado, né, na coletiva sobre o Garro, eu espero que essa visão que ele mostrou ali, a visão que ele tem sobre o Garro e que ele teve em relação ao jogo de ontem, seja uma visão para o público, para não expor o jogador. Sim. Eu espero que no íntimo dele ele saiba que o Garro esteja mal e bem mal nesse instante, porque a gente ouviu aí o Diniz falando, ele fez tudo o que eu pedi, ele jogou bem, quer dizer... Então o Diniz está vendo uma coisa e todo mundo está vendo outra? Eu acho que não. Eu espero que o Diniz tenha falado tudo isso em relação ao Garro para não expor o jogador publicamente. Então, ele não pode falar, não vai falar mal do jogador. O atleta não está numa fase boa, realmente. Não, às vezes ele pode falar de um jeito, não, estamos tentando potencializar. Ele poderia, assim, ser um pouquinho mais verdadeiro em relação ao que nós estamos vendo do Garro em campo. Porque a gente está vendo que o Garro não está funcionando, não está jogando bem desde a volta da Copa do Mundo. Nenhum jogo ele foi tão bem. Não chuta no gol, não chega perto, não tem aquela intensidade como ele estava tendo no primeiro semestre. Mas ó, ele tá em forma, não está acima do peso. Mas isso é outra então, coisa. assim, porque tinha atleta antigamente que a gente visivelmente percebia que estava fora de forma. Não é o caso, às vezes a pessoa está passando por um... Fase técnica, Michele. Às vezes fisicamente ele está bem, mas tecnicamente não está inspirado, não está funcionando. Às vezes a cabeça, sei lá, né? Tá a gente bom, tem tanto pepino na vida que não tá brincadeira. Fase. Bom, ô Basejo, a gente já falou de Memphis Depay por aqui. A audiência rotativa do Gazeta Esportiva, você que está em casa, 18 horas esse programa começa bombando, sempre com notícia exclusiva. Não adianta ligar 18h15 e 18h20, porque 18 horas a gente começa arrebentando com o pé na porta, tá? Por aqui, Basejo, queria saber se você tem mais um pouquinho de assunto sobre o holandês Memphis Depay para falar. Mais algum bastidor, alguma novidade? Olha, Michele, o holandês ele segue engajado com o Corinthians. Ele marcou presença na Neoquímica Arena ontem, acompanhou a partida em loco. E após o jogo, ele foi às redes sociais e postou um vídeo dele treinando. Ele que vem realizando uma preparação física particular com o preparador físico Diego Pereira, que era ex-preparador físico do Corinthians, então ele está mostrando comprometimento. Enquanto as partes não se acertam pelo novo contrato de 2 temporadas, o Memphis Depay segue se preparando para, quando colocar a tinta no papel, já poder ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Quinta-feira tem o jogo de ida contra o Rosário Central. Será que dá tempo de o holandês ficar à disposição para esse jogo importantíssimo pela Libertadores? Já já a gente traz mais informações do Corinthians. Nossa, eu acho tão agressivo esse exercício. Assim, eu não ouvi nada do que o Basejo falou, porque eu fiquei tão impressionada com o exercício. Porque... Ainda bem que vocês ouviram. Não, porque olha isso, eu acho muito forte. Para mim, acho que deslocaria a minha coluna. E se ele pega a mão nessa batida aí? Eu gostaria de estar discutindo um gol do Memphis, uma jogada do Memphis, mas hoje é isso que importa, né? Vou postar lá jogando bola na parede, como eu trabalho, olha como eu estou fazendo, estou me preparando, o presidente Osmar Stabile renove o meu contrato. Ele está em forma, né? Garrafa. Eu estou em forma, isso, né? Aí ele faz isso bem no dia que o Corinthians é eliminado da Copa do Brasil. Gente, eu estou pronto, e vamos lá, e assina mais um contrato irresponsável com eles, né? Eu vou falar pra você, hein? Essa bola é pesada, gente, não é bola leve não, hein? Faz bola de medicina boliche. e bola, essa bola é pesadíssima. É pesada, não é? É.
Ou não? É pesada. Você tá sendo irônico? Não, tem 10 quilos essa bola. Nossa senhora! Ai, e se pega o dedo? É bola de medicina e ball. Parece uma bola A torcida de corintiana, boliche. Michele, a torcida corintiana quer aquela bola branca, que tem os detalhes azuis, né? Que você rola no gramado verde, né? E que você ganha do Internacional, que você ganha do Palmeiras, que você vai bater o Rosário. Não adianta ficar jogando bola na parede e jogar o presidente Osmar Stabile na parede. É isso que ele está fazendo. Depois de uma derrota, era para o Memphis se recolher e ficar quieto. Não, mas vai lá, olha, eu estou aqui, hein? É uma forma de pressionar o presidente para renovar. Sabe por que ele faz isso? Porque, primeiro, ele quer mostrar que ele está em forma. Ele quer mostrar que ele está comprometido com o aspecto A ideia dele é essa A ideia dele é essa. Então, ele fala assim, ó, não estão renovando comigo, estão falando que eu tô machucado, que eu não tô jogando bem, ó, tô treinando, tô jogando essa bola pesada. Fez um gol no ano com a camisa do Corinthians. Ah, dá um tempo também, vai, vamos parar pra falar a verdade. Você também quer que ele poste o quê? Não quero que poste nada, o Corinthians perdeu ontem. Ele tem que renovar o contrato Ele tem que renovar o contrato, senta lá com seus procuradores e renove o contrato, peça o que ele quiser e o Corinthians define se quer ou não quer pagar. E o Corinthians já disse, presidente Osmar Stabile, o Memphis Depay, se for para renovar, é para colocá-lo na Libertadores. Depois não adianta. É verdade. Só vai aumentar a dívida. Porque está sonhando em ganhar o Campeonato Brasileiro, presidente? Claro que não, né? Tem que renovar antes de quinta-feira, para ele jogar já quinta-feira. Bazégio, você concorda com isso? Olha só, Michele, talvez o Memphis Depay possa ainda ser importante para o Corinthians, ajudar a equipe do técnico Fernando Diniz, mas se aqui no Brasil ele ainda conta com bastante moral, com a seleção holandesa e as grandes figuras do futebol do país, a situação é um pouco diferente. O Sneijder, um dos grandes nomes do futebol holandês nesses últimos tempos, deu uma entrevista à ESPN e ele, quando foi questionado se algum jogador do atual elenco da seleção holandesa teria espaço no elenco da seleção holandesa de 2010, vice-campeã da Copa do Mundo, finalista daquela edição do Mundial, o Sneijder disse que Memphis Depay não teria espaço nesse time, que talvez apenas o zagueiro Van Dijk do Liverpool poderia arrumar um espacinho nesse elenco de 2010. Então, pelo menos para um dos grandes ídolos recentes do futebol holandês, Memphis Depay não tá com essa bola toda não, viu? Tá certo. Bom, vamos conferir quais são os destaques. Marcelo Bazégio, bora fechar o nosso giro de repórteres com as informações do próximo jogo do Coringão? Vamos lá, Michele. Agora o Corinthians volta o foco para a partida contra o Red Bull Bragantino, domingo às 6h30 da tarde, lá em Bragança Paulista. O Timão é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. O Red Bull Bragantino é o 6º com 31 pontos. Então trata-se de um confronto direto pelo grupo dos primeiros colocados que garantem vaga na próxima edição da Libertadores. Se o Corinthians vence, cola de vez no G6 do Campeonato Brasileiro. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz conta com alguns desfalques importantes, casos de Yuri Alberto, Zacaria Labiá, Vitinho também está fora, o garoto Kaique também sofreu uma séria lesão no joelho, o lateral Hugo ainda se recupera fisicamente, aprimora a forma física, então de fato há alguns desfalques para o técnico Fernando Diniz. E aí fica a dúvida, será que Pedro Raul vai ter uma sequência, ele que foi às redes, acabou com um jejum de 17 meses sem marcar um golzinho? Ou o Guinegão vai receber outra oportunidade? Ou é o caso de Lingard entrar no jogo? Existem algumas dúvidas para essa partida, até porque na quinta já tem duelo pela Libertadores. Será que deve poupar ou será que deve ir com o time principal para esses dois jogos? Vamos aguardar. Devolvo para vocês aí no estúdio. Bazégio. Bom, Alex, o Bragantino então tá na frente, aí como estávamos falando, né, do Corinthians. Tá 2 pontos na frente. Não vai ser um jogo tão fácil. Não, um jogo difícil. O Bragantino é um time forte, jogando em casa, e o Corinthians também, a exemplo do Internacional que eu falei agora há pouco, que está muito cansado, desgastado. Ontem também se entregou ao máximo para buscar a classificação, não conseguiu, e agora tem o Brasileiro. Só que também tem a Libertadores no meio de semana, então o Diniz vai ter que aí tentar administrar o foco para ver se vai com tudo contra o Bragantino e se arrisca para não, de repente, ter algum jogador na quinta-feira que vem. É um momento difícil para o Corinthians essa semana, esse jogo complicado. Mas uma coisa é você falar do Palmeiras e do Flamengo preservar. O Corinthians vai preservar, não tem ninguém, pô. É pôr esses caras para jogar. E o Mesa Redonda domingo? O Corinthians lutou
pouco sofreu defensivamente, mas acabou eliminado no primeiro grande teste de Fernando Diniz à frente da equipe. Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o Internacional por 2-1 na noite de quinta-feira na Neoquímica Arena, mas não conseguiu reverter a derrota por 2-0 no jogo de ida no Beira-Rio e deu adeus à competição. Ciente de que o Internacional fecharia os espaços pelo meio e ofereceria poucas oportunidades para infiltrações, Fernando Diniz apostou no jogo aéreo para furar a marcação adversária. A escalação de Pedro Raul como titular evidenciou a estratégia trabalhada no CT Joaquim Grava. Não por acaso, os 2 gols do Corinthians nasceram justamente em jogadas pelo alto, com Gustavo Henrique e Pedro Raul. Quando precisou de repertório pelo chão e de uma construção mais elaborada para criar novas oportunidades, porém, a equipe não encontrou alternativas. Mesmo desfalcado de Yuri Alberto e Memphis Depay, titulares absolutos do setor ofensivo, o Corinthians poderia ter apresentado mais variações para tentar desmontar a defesa gaúcha. No primeiro tempo, com poucas chances claras e depois de diversas tentativas frustradas de cruzamentos para a grande área, o gol só foi sair aos 42 minutos, quando Gustavo Henrique marcou de cabeça após cobrança de falta de Rodrigo Garro. Pouco ameaçado, o Corinthians manteve o mesmo ritmo da etapa final, em um dos raros contra-ataques do Internacional. Porém, Bernabé invadiu a área e acertou um belo chute, sem chances para Hugo Souza. O gol tornou a missão corintiana ainda mais difícil. Mesmo assim, o Corinthians voltou a marcar em outra jogada pelo alto. Aos 24 minutos, Matheus Bidu cruzou na medida para Pedro Raul fazer de cabeça. A partir daí, a equipe seguiu com dificuldade para criar e não encontrou soluções para chegar ao terceiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis. Fernando Diniz promoveu as entradas de Matheus Pereira, André Carrijo, Alan, Dieguinho e Lingard, nas vagas de Caio César, Breno Bidon, Gabriel Paulista, Rodrigo Garro e André. As mudanças, no entanto, pouco alteraram o panorama da partida, e o time permaneceu dependente dos cruzamentos até o apito final. O Corinthians, que nas últimas 4 edições da Copa do Brasil havia chegado ao menos às semifinais, se despede da competição de forma precoce e frustrante. Agora, a equipe volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 18h30, encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.